Estamos ao vivo no Instagram. Boa noite também para os vestibulindos do Instagram. Gente, vamos fazer nossa live extra da quarentena da aprovação. Na verdade, já tivemos uma live extra. Pra quem não sabe, gente, a quarentena da aprovação, as lives acontecem de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Só que eu acabei fazendo uma live num sábado também, né? Então a gente vai ter 21 lives e não 20, como era a ideia inicial, tá bom? As lives vão acabar no dia 8 de maio, que é essa sexta-feira, né? A quarentena da aprovação acaba na sexta-feira, dia 8 de maio. E essa live aqui é uma live extra pra gente tirar dúvidas, tá? Então, como eu tava dizendo, eu deixei uma caixinha de dúvidas no meu Instagram hoje mais cedo. E aí eu vou responder as dúvidas que estavam naquela caixinha de dúvidas. Então já vou até deixar aberta aqui a caixinha de dúvidas para que eu consiga pegar as perguntas que foram enviadas. Vai ser uma live que vai durar mais ou menos uns 30 minutos. Então, até mais ou menos umas 7h30, 7h40, a gente vai ter essa live aqui no ar, ok? Então, olha só, quem tá chegando aqui agora, quem não viu as minhas lives anteriores, deixa um like pra eu saber que temos pessoas caindo de paraquedas aqui nesse canal ou aqui nesse Instagram. Pra quem não sabe, a quarentena da aprovação é uma série de lives que ainda está acontecendo e é uma série para ajudar você que tá estudando em casa ou tentando, pelo menos, a passar no vestibulinho da ETEC, mesmo sem as aulas do colégio, que eu sei que é um grande desafio para muitas pessoas. Né? Então é uma série de lives pensada justamente para isso. A gente teve algumas videoaulas, também lives de estratégia, lives de técnicas de estudos. Hoje eu falei sobre toda a minha jornada até a aprovação, inclusive a live de hoje ainda tá salva lá no Instagram, porque as lives ficam por 24 horas no Instagram. E essa live aqui para tirar dúvidas é porque muita gente tem mandado dúvidas bem repetitivas, na verdade, nas lives anteriores. Então eu resolvi trazer uma live de dúvidas já para não ter esse problema, para que a gente acabe com essas dúvidas de uma vez, para que as nossas últimas lives a gente não tenha as mesmas perguntas se repetindo, tá bom? Então vamos aqui pegar a primeira pergunta. E é o seguinte, olha só, na verdade eu vou tirar o celular aqui do tripé e eu vou pegar para perto de mim. Fica mais fácil assim do que deixando no tripé, porque no tripé fica muito distante pra enxergar as perguntas do Instagram, tá bom? Então vamos lá. Quem tá no Instagram aqui vai me ver num ângulo meio estranho, mas é melhor do que não conseguir enxergar a pergunta, né? E olha só, galera. Primeira pergunta que temos. Vamos ver de quem é. Laila Ribeiro falou o seguinte: não é bem uma dúvida, mas eu tenho receio de acabar estudando errado as matérias e não passar, né? Então a Laila tem esse medo. E eu acho que é um medo que muitas pessoas acabam tendo também, que é o medo de ter cometido algum erro nos estudos, enfim. E é o seguinte, amiga, o que acontece é que ninguém está 100%, como eu posso dizer, impossibilitado de errar. Todo mundo erra na jornada de estudos. O que faz a diferença é como as pessoas reagem a esses erros. Por quê? Porque tem pessoas que elas não analisam o que elas estão fazendo nos estudos delas. Inclusive, eu já falei sobre isso, né? A importância de você analisar o que você está fazendo. Quando a pessoa não analisa, essa pessoa simplesmente não vai conseguir ter um bom desempenho na prova mesmo, porque a pessoa não percebeu que ela estava errando. Inclusive, já falei numa live aqui da quarentena da aprovação que o problema não é você errar, o problema é você não perceber que você errou, você não saber que está errando. Por quê? Porque quando você não sabe que você está errando, você permanece errando eternamente, num ciclo contínuo de erro. Então, o que é importante que você faz? Se você acha que você está estudando errado as matérias, analisa. Você está conseguindo aplicar esse conhecimento em questões que seguem o perfil do vestibulinho? Você tem conseguido realmente aprender o conteúdo? Ou você está decorando o conteúdo? Enquanto você não analisar, pode ser que você continue errando, tá? Então é por isso que é importante analisar sempre os seus estudos e usar as técnicas que eu já ensinei aqui ao longo da quarentena da aprovação. São técnicas que realmente funcionam. Funcionam para quem tá no ensino fundamental, para quem terminou já o ensino médio, para quem tá longe da escola há 20 anos, enfim. O que a gente não pode ter é mimimi de não querer aplicar, né? Que eu sei que tem pessoas que ficam naquele coitadismo. Ai, mas eu acho muito difícil. Ai, mas é porque ninguém da minha família me apoia. Você não precisa das pessoas da sua família te dizendo todo dia que você é incrível e que vai passar. Se você se dizer isso pra você mesmo, você vai conseguir já começar a se sentir mais capaz de colocar as coisas em prática. Então não pode ficar esperando passe de mágica, né? Porque mágica só acontece em filminho da Disney, gente. E muitas crianças são viciadas em filmes da Disney. Aí quando crescem, acham que o mundo é um poço de maravilhas, né? Que tudo vai acontecer do jeito que quer, que nunca vai errar, que vai dar tudo certo, que vai chegar lá uma princesa encantada e dizer pra você que você é maravilhosa e um príncipe no cavalo branco. Não, isso não existe. Isso é Disney, isso é coisa de criança. Então,
Quem já não é mais criança, quem já tem mais de 10 anos de idade, tem que ter coerência de entender que você vai ter erros durante seus estudos e tá tudo bem, desde que você corrija esses erros, tá? Inclusive, uma coisa que a gente faz com os alunos da ETEC Power é justamente isso. Quando eles erram, eles analisam o que eles fizeram, eles tiram dúvidas, enfim, pra que eles parem de errar. Então a ideia é você testar se você tá errando. E aí, se você perceber que tá errando, corrige. Se você perceber que tá certo, continua, tá bom? Resumo da ópera: não tem milagre, não tem mágica. A Gabi falou o seguinte: células, meu maior problema. Gabi, seu maior problema então foi não assistir minha live sobre biologia celular, amiga. Porque tinha muita gente com esse mesmo problema, a gente teve uma live sobre isso. Pergunta da G Silva 2005. Qual a melhor forma de estudar? Videoaula, livro, documentários? Documentário não é estudo. Documentário é você pegar ali um conteúdo de entretenimento para ajudar no seu estudo, por exemplo, de atualidades ou ajudar algum conteúdo. Você não vai estudar só vendo filme e documentário, tá? Coloca isso na tua mente. Pode ser que alguém tenha te falado que dá pra você aprender tudo pro vestibulinho só com filmes. Não dá, tem que estudar real mesmo, estudar na raça, raiz, sabe? Então é importante que você estude com uma metodologia de estudos, né? Com um tipo de conteúdo que ele vai ajudar você tanto na tua parte mais visual, quanto na parte mais auditiva, quanto na parte mais sinestésica. Por isso que eu recomendo videoaulas direcionadas pro vestibulinho. Inclusive é o que a gente faz na ETEC Power por isso. As videoaulas têm slide, tem ali também o rostinho aparecendo enquanto falo, né? Que acaba sendo mais fácil ter essa conexão com a pessoa que tá falando e não simplesmente ver só o slide passando. E o áudio justamente para isso, e anotações durante a aula, tá? Eu, sinceramente, não recomendo estudar só por livro, principalmente porque a geração, assim, da maioria, a geração dos 14 aninhos, a galerinha do 9º ano, principalmente, é uma geração muito dispersa. Aí você tá estudando no livro, do nada você tá lendo a história da Branca de Neve. Você já perdeu o conteúdo ali, né? Então, videoaula, inclusive, é o mais próximo do que o nosso cérebro é mais habituado a aprender, que é você ter um contato mais humano com aquele conteúdo. Só o livro, né, tem uma apostila ali, você não tem contato humano nenhum, é você em papel. Então, videoaula é o que eu mais recomendo, tá? Direcionadas, principalmente. A checklist 2020 é boa? Não, eu fiz só porque eu gosto de perder tempo. Ai, gente, que pergunta, meu Deus. Tem como você pôr o link das inscrições da Maratona ETEC? Olha só, não tem como colocar aqui agora, porque eu tô com a mão ocupada, então não consigo colocar aqui no YouTube. Só que aqui no Instagram, ela tá na bio do meu Instagram. A bio é quando você vai no meu perfil. Você clica na minha foto, vai lá pro meu perfil, tem um linkzinho azul. Você clica nesse link, vai ter um botão pra você se inscrever na Maratona ETEC. E pra quem tá aqui no YouTube, nos vídeos mais recentes, na descrição deles, tem o link, tá bom? Como estudar conteúdos que eu não sei sem ter videoaulas direcionadas para ETEC? Mapeamento. Significado masculino: técnica de estudos feita para que você consiga entender como os assuntos são mais cobrados no vestibulinho da ETEC. Não faz mapeamento, vai ter um resultado ruim. A não ser que você já tenha um conteúdo direcionado ou que você seja mega inteligente a ponto de conseguir identificar ali o que é principal para a prova da ETEC sem ter feito mapeamento, tá bom? Tem pessoas que instintivamente já fazem isso, né? Mas não é o caso da maioria. Como fazer um cronograma de estudos? Vendo o meu vídeo sobre cronograma de estudos. Às vezes eu me pergunto, será que as pessoas têm preguiça mesmo de pesquisar os vídeos anteriores que eu já fiz? Gente, dá tanto trabalho gravar aqueles vídeos, vocês não têm ideia. Mas tem um vídeo completo mesmo sobre mapeamento, tá? Desculpa, sobre cronograma, na verdade. Então vê que você vai conseguir fazer. Você vai sair do vídeo com um cronograma pronto. Mas não, eu não vou te entregar um cronograma pronto, porque quem faz isso é quem não quer tua aprovação. Não confie em quem te dá cronograma pronto, porque cronograma tem que ser pessoal e intransferível. Peraí, agora que eu vi que eu tava com o celular na frente da câmera aqui. Tô querendo ficar mais retinha pra conseguir falar tanto com quem tá no YouTube quanto quem tá no Instagram, sem precisar ficar olhando pra baixo e pra cima. Acho que assim facilita a vida. Assim sim. Não consigo me concentrar de jeito nenhum. Pergunta da Bia Santos Calisto. Só uma pausa pra água, Bia, que eu já te respondo, tá?
Seguinte, ninguém nasce concentrado. Primeiro ponto é esse. Nenhum ser humano nasce concentrado. Não existe pessoa que ela já nasce gostando de estudar maravilhosamente, sendo incrível. Não existe. Então você não vai achar concentração se você não buscar concentração. Como é que você busca concentração? Vendo o que tira o teu foco nos teus estudos. Um dos maiores problemas das pessoas é que elas acham que estudar é que nem ver filme. A pessoa vê filme normalmente com pote de brigadeiro, mandando mensagem pra amiga no WhatsApp falando: amiga, viu essa cena que legal? E a pessoa pensa que ela vai estudar assim, né? Com brigadeiro do lado, o WhatsApp na mão, uma página do BuzzFeed aberta do outro lado, com o teste qual personagem você é em Harry Potter. Ou então qual personagem você é em Friends, ou qualquer coisa que você goste. As pessoas tendem a pensar que é assim que elas vão estudar. E não é. O momento de estudo tem que ser um momento em que você vai entrar no que eu chamo de modo aula. O que é esse treco de modo aula, Lilian? Modo aula é aquele modo em que você vai simplesmente focar no que é necessário, no que é importante. E não focar em qualquer outra coisa. Então, quando você vai estudar, você precisa eliminar as distrações que você tem. Ou seja, deixar o WhatsApp bloqueado, fechar o Facebook, sair da sua conta do Instagram, mudar a senha e não anotar, para que quando você tente voltar, você não vai conseguir voltar. E assim por diante, tá? Então, quando você vai estudar, tira as coisas que tiram a tua concentração de perto e também tenha um momento específico para você estudar. Não seja aquela pessoa que quer começar a estudar e pensa assim, tá agora fazendo macarrão, aí pensa, ai, vontadezinha de estudar, vou estudar. Daí estuda 3 minutos e para. Não, gente, tem um momento específico, uma rotina de estudos. Você não chega e decide que vai pra escola no meio do dia, se o horário da escola é de manhã, por exemplo, né? Não acontece isso. A mesma coisa nos estudos em casa. Você precisa determinar essa rotina que você vai ter. Então, é de manhã que você vai estudar? Então, de manhã você já vai acordar cedo, se arrumar, tomar um banho, né? Pra não ficar estudando todo suado. Escovar o dente para não ficar com bafo enquanto você estuda, comer alguma coisa, porque o teu cérebro, ele precisa de oxigenação para que você estude. E quando você tá em jejum por muito tempo, quando você tá com sede, você não tem oxigenação suficiente, tá? E aí você não consegue aprender. Então veja as coisas que tiram a tua concentração para você se concentrar. E não caia no conto de fadas de que magicamente você vai acordar concentrada, que isso não vai acontecer. Você precisa meio que forçar a concentração no primeiro momento, para que ao longo tempo, o teu cérebro, o teu corpo consiga entender que ele é um momento em que você precisa estudar. Depois de um tempinho você pega o jeito. Agora, se todo dia que você for estudar, você distrair 3 minutos, eu vou pegar o celular aqui pra mandar uma mensagem pra mim. Agora eu vou pegar 3 canetas cor-de-rosa pra ficar escolhendo qual o tom. Essa é uma outra coisa que atrapalha muita gente. Achar que estudo de vida real é estudo de blogueira. Não confiem. Isso não acontece, isso não funciona. As meninas que têm Studygram, posso dizer porque elas têm? Porque elas vão ser patrocinadas, vão conseguir um tanto de coisa, querem inspirar outras pessoas. Agora, se você pegar 16 canetas, 25 lápis de cor, 49 washi tapes pra você estudar, você vai focar mais em escolher qual washi tape combina com a caneta, que combina com o lápis de cor, que combina com o giz de cera, do que aprender o conteúdo. E aí você não vai aprender. E assim, né, a menina que tem Studygram tá lá ganhando o patrocínio dela da Post-it, da Faber-Castell, e você não vai passar na ETEC, porque você vai focar tanto em fazer um negócio perfeito que você não vai conseguir nem aprender o conteúdo, tá bom? Então, busque a tua concentração. Não pense que ela vai letra pra estudar. Não sei se todo mundo é assim, né? Tem pessoas que conseguem, mas a maioria não consegue, porque você começa a entrar na vibe da letra da música e começa a cantar junto. Ou principalmente quando é uma música que você conhece ou que você gosta muito. Então é importante que você pegue uma música, caso tenha muito barulho onde você estuda, ou se você percebe que se concentra mais quando você ouve música, uma música instrumental pra te manter no ritmo dos estudos, tá bom? Maratona ETEC e ETEC Power, qual a diferença? Maratona ETEC é um evento gratuito que acontece durante uma semana para você aprender o passo a passo para você ir do zero à aprovação. ETEC Power é uma plataforma completa de estudos com todas as videoaulas da checklist, material de estudos, suporte, tira dúvidas, bônus, ETEC Power, Tribo Power, exercícios, sondagem. Então são duas coisas completamente diferentes, tá? Inclusive, teremos maratona do dia 11 ao dia 16 de maio. Vale muito a pena participar, porque é um evento que já ajudou milhares de pessoas e pode ajudar você também a conquistar a tua vaga na ETEC.
Dicas pra me lembrar do assunto, essa é boa. Primeira, estudativo. Segunda, revisão. Terceira, não acredite em passe de mágica. Porque, não, gente, sério. Tem pessoas que falam assim, ai, eu vou tentar decorar isso aqui, colocando que esse dedo significa não sei o que. Tipo aqueles truquezinhos pra decorar os meses do ano quando você tem 6 anos. Gente, isso não funciona pra você aprender todo o conteúdo para ETEC, porque é bastante conteúdo, né? É mais do que lembrar os 12 meses do ano. Então você precisa fazer o estudativo para ativar a informação, revisar para você conseguir manter a informação. Claro que tem uma técnica ou outra, um truquezinho ou outro, por exemplo, você brincar com os nomes das fórmulas para você conseguir lembrar as fórmulas com mais facilidade, para que elas façam parte do teu cotidiano. Mas se você não fizer estudativo e não fizer revisões, não adianta você usar nem todos os truques do mundo. Você pode chamar o Mr. M, que era aquele mágico, que ele não vai conseguir te salvar se você não fizer estudativo e revisão, tá bom? Cadê as perguntas? Sumiram. Instagram às vezes me trola, né? Já basta que o Instagram encerrou a live na minha cara hoje. Pergunta muito massa aqui, de Nira Santos. Como estudar se a sua única fonte de estudo é o celular? Usando o celular. Eu não sei quem foi que criou a teoria maluca de que o celular é um aparelho que você só pode usar pra mexer no Instagram, falar com crush, stalkear famosos, ver stories de blogueira e pedir comida pelo iFood. Gente, celular é uma ferramenta maravilhosa pra você estudar, desde que você use do jeito certo. Então, o que você pode fazer com seu celular? Você pode assistir videoaula pelo celular. Tem muito aluno da ETEC Power que só tem celular, que não tem computador. Vê todas as aulas da ETEC Power pelo celular, baixa todos os materiais pelo celular, resolve as questões no caderno, claro, né? Então, coloca a resposta no caderno, marca as anotações no ladinho da plataforma, tem um lugar pra isso. Então, por que você não poderia estudar com o celular? Me diz. Isso será que não é uma desculpinha do seu cérebro pra que você pense, ai, coitada de mim, não posso estudar porque só tenho o celular, oh meu Deus, minha vida acabou. Não, amiga, que bom que você tem o celular. Tem gente que não tem nenhum celular, já parou pra pensar? Então usa a teu favor o celular, em vez de você cair nessa armadilha de que o celular só serve pro mal. Isso ficou no século passado já, essa história. Século não, né? Mas na década passada, essa história de que celular só atrapalha nos estudos. Por exemplo, quem tá vendo essa live aqui agora, não tá de alguma forma sendo ajudado nos estudos? Com certeza sim. A não ser quem tá vendo a live e jogando videogame ao mesmo tempo, né? Aí não. Mas, tá vendo? O celular é uma ferramenta incrível pra você estudar, tá? Desde que você use a seu favor. Então, o que você pode fazer? Quando você tem aquela amiga que fala demais, fala com ela, amiga, olha só. Num período X, por exemplo, de manhã, de tarde ou de noite, eu estudo pra ETEC. Então, por favor, não me chame pra conversar. Ai, amiga, mas é que eu quero contar do crush. Amiga, vou te bloquear. Já fiz isso com uma amiga, ela continua sendo minha amiga. Por que eu fiz isso? Porque ela não respeitava que era meu momento de estudo, gente. Eu precisava estudar. Não podia ficar de lero-lero pela internet, concorda? Então, simplesmente falei, se você não respeitar que é o meu momento de estudar, eu vou te bloquear. Pronto. Fala com suas amigas também. Se elas pararem de falar com você é porque elas não são suas amigas. Se elas continuarem ou se elas respeitarem você e não ficarem te enchendo o saco enquanto você estuda, é porque elas são suas amigas. Outra coisa, determina momentos do dia pra você ter distrações pelo celular, né? Que eu sei que o maior problema é esse, as pessoas querem se distrair sempre pelo celular. Então faz o seguinte, olha só, se você estudar X, Y, Z, que você tem que estudar hoje, ou se você revisar o que você tem que revisar hoje, você pode, por exemplo, ver uma série na Netflix, ou ver alguma coisa que você goste, ou fazer 10 testes do BuzzFeed, enfim. Então, use a teu favor o celular como um amigo, não como um vilão, não como um inimigo no seu estudo, tá? Eita, que eu cliquei no botão errado aqui. Vamos lá. Eduarda perguntou: se eu estudar a matéria e depois explicar pra alguém ajuda? Só ajuda se você fizer estudo ativo antes disso. Se você não fizer estudo ativo, você vai naquele momento que explicou se empoderar, achar que você sabe, conseguir absorver um pouco do conteúdo, mas não vai absorver tudo. Então tem que ser uma coisa que vai complementar e não como tua única forma de estudos. Porque assim, gente, complementar o teu estudo ativo é ótimo. Então fazer uma mental depois do estudo ativo é ótimo. Explicar para um amigo é ótimo depois do estudo ativo. Não queira substituir o processo que é importante pro teu aprendizado, tá? Não queira fazer só o que você acha certo. Assim, não vou te obrigar a fazer estudo ativo, mas depois quando você vier me falar que não passou, eu vou dizer, eu te avisei. Então você pode completar no teu estudo, mas jamais tirar a parte que faz mais diferença, que faz mais resultado, só pra fazer o que você gosta ou o que você acha mais legal, tá bom? Como eu gosto de dizer, estudar não é ir pra Disney. Você vai só no brinquedo que você gosta, né? E deixa os outros de lado.
Quantas provas você recomenda para fazer um bom mapeamento? Sempre falo isso, gente. Eu usei mais de 20. Pra mim, o mapeamento perfeito é feito com um número maior possível de provas. Por quê? Porque você consegue ter uma análise melhor. Imagina, por exemplo, que você vai analisar chocolates. Adoro falar de comida. Aí você pensa, vai analisar qual é o melhor chocolate do mercado. Se você vê só 2 chocolates, você vai ter uma visão reduzida, né? Você vai conseguir saber qual é o melhor entre os 2. Se agora você tem 30 chocolates no mercado e você analisa os 30, você degusta cada um deles, você vai saber qual é o melhor mesmo daquele mercado. Então por isso que eu usei mais de 20 provas. Você vai ter paciência para isso? Provável que não, muita gente não tem. Por isso eu recomendo no mínimo 3 provas, tá? No mínimo 3 de momentos diferentes para você mapear. Não é o melhor possível, mas já traz resultado para você. Se você for mais paciente, recomendo que você pegue o maior número possível de provas da ETEC que você encontrar nas provas tradicionais, no caso, né? Não adianta pegar a prova, por exemplo, de especialização, porque aí vai ser um outro tipo de prova para um outro público diferente. Mas é isso, tá? Quanto mais provas você conseguir analisar, melhor vai ser a tua amostra, digamos assim. É a típica teoria do chocolate. Quem já experimentou 30 chocolates sabe qual chocolate é melhor. Quem experimentou só 2, por exemplo, quem só experimentou um chocolate da Garoto e da Nestlé, vai dizer, eu gosto mais da Nestlé. Ou então, eu gosto mais da Garoto. Agora, quem experimentou Garoto, Nestlé, esqueci outra marca, Cacau Show, Copenhague, quem mais? Mais um monte de marca aí que existem, que eu já esqueci todas nesse momento. Porque quando eu falo, vou lembrar de marcas de chocolate, eu esqueço as que existem. É um problema. Lacta, a pessoa experimentou várias marcas, a pessoa ela vai saber qual é o melhor mesmo entre elas, né? Segundo a opinião da pessoa em relação ao chocolate, claro. Porque quando a gente fala de comida é um gosto muito pessoal, assim, individual de cada um. Em relação ao mapeamento, quanto mais provas você conseguir analisar, melhor vai ser o mapeamento, tá? Vai ser o mapeamento ideal. Mas se você não tiver paciência para isso, pega no mínimo 3 de momentos diferentes e afastados, tá? Não pega, por exemplo, só as 3 últimas, ou as 3 primeiras que você encontrar. Terá redação? Não, prova da ETEC não tem redação. Para a felicidade de quem não gosta de escrever e tristeza de quem ama escrever e sempre se garante na redação. Mapeamento é muito importante porque não viu a live de mapeamento, né, Gabriel Souza Santos? Ai, que vergonha, Gabriel. Mapeamento é importante porque fazendo mapeamento você consegue direcionar o teu estudo. Quando você estuda com conteúdo que não é direcionado, a tendência é que você acumule muita informação. E aí você vai ter dificuldade de entender essa informação, vai ter dificuldade de acertar o que realmente cai na prova, de entender como aqueles assuntos são cobrados. Quando você faz o mapeamento, o que acontece é que você consegue ter um conteúdo direcionado. Ainda que você não encontre o conteúdo já direcionado, você consegue adaptar esse conteúdo de forma que você foque nos pontos que são realmente relevantes para o vestibulinho. E aí, assim que vai acontecer é que você vai chegar na prova e vai conseguir identificar aqueles aspectos dentro da questão, tá? Não vou ensinar passo a passo de mapeamento agora, porque eu já falei que eu vou ensinar na Maratona ETEC e eu não sou a professorinha da escola que você faz birra e ela aceita o que você faz. Que eu vi que o Gabriel mandou umas 20 perguntas aqui. Faz o mapeamento! Não. Cadê? Mais perguntas? Estamos quase acabando o nosso tempo. Deixa eu sair da live sem querer, mas eu voltei. É isso que importa. O importante é que eu voltei, né, gente? Eu sou tão desastrada. Não, no vestibulinho não cai inglês, que a Evelyn perguntou aqui. Onde vai ser a Maratona ETEC? Vai ser na página da Maratona ETEC. Quem se inscrever na maratona vai receber o link. Quem não se inscrever não vai conseguir participar. Por isso que é importante se inscrever, porque vai ter um link. Aí nesse link os vídeos vão sair e começou a chover. Eu amo chuva. Então, se inscreva para você receber o link, tá? Quem perdeu as lives anteriores, como
faz? Chora por não ter nada. Ai, gente, desculpa, é real. Elas ficam por 24 horas aqui no Instagram. Algumas lives, como foram lives que muita gente tinha perdido e foram lives muito massa, quem viu assim amou. Minha equipe separou os melhores momentos e colocou alguns dos momentos da live lá no meu canal do YouTube. Mas a live na íntegra, perdeu, perdeu. Procrastino muito. Ter.carvalho. Miga, tem um vídeo lá no meu canal que é sobre isso, que é pra você aprender o porquê que você procrastina. Porque assim, as pessoas falam, né? Ai, você procrastina, tem que parar. Perfeito. Como se ninguém soubesse que tem que parar. Então, no vídeo eu falei quais os motivos. Quando você descobre por que você procrastina, você automaticamente consegue ir na raiz do motivo e quebrar aquela raiz. Aí você para de procrastinar, tá bom? Então depois corre lá pra você ver. Quero muito entrar na ETEC Power. Vai ter mais vagas? Sim. Inclusive, pra quem não sabe, tem um concurso de bolsas agora pra ETEC Power com 3 bolsas de estudos, tá? Mas mesmo quem não conseguir bolsa de estudos, gente, porque são 3 pessoas que vão conseguir, depois a gente vai ter vagas, tá bom? Em breve teremos uma turma nova pra quem não conseguiu se matricular este ano. Como equilibrar os estudos da escola e da ETEC? Primeiro, entendendo que o seu dia tem 24 horas e o de todo mundo também tem, concorda? Então, por que algumas pessoas conseguem usar as 24 horas delas para que elas tomem banho, comam, façam necessidades fisiológicas, tipo xixi, cocô, enfim, todo mundo sabe que são necessidades fisiológicas, né, gente? Pelo amor de Deus, não entendo pra que essa frescura de não poder falar xixi. Então, a pessoa consegue se alimentar, consegue fazer tudo que ela precisa ao longo do dia dela, estudar pra escola, estudar pra ETEC, malhar, correr, fazer meditação, capoeira, tudo. Por que uma pessoa conseguiria fazer isso em 24 horas e você não? Porque você é o cristalzinho lapidado? Não é, né? Então você precisa ver como é que você está preenchendo as suas 24 horas. Será que você está passando tempo demais no Instagram? Será que você está passando tempo demais no Facebook? Será que aquela sua amiga do WhatsApp, você passa 2 horas conversando com ela? Será que precisa mesmo de 2 horas conversando com ela? Será que você passa muito tempo vendo BuzzFeed? Por exemplo, ó, uma dica. Vê o teu histórico de pesquisas do Instagram, do celular ou do computador e vê o que você pesquisou nos últimos dias. Se tá aparecendo muito BuzzFeed, site da Capricho, horóscopo, receitinha, Facebook, é isso. Você tem tempo pra você equilibrar. Aí depois que você vê que você já tem 24 horas e que você tem tempo, parte 2. O que você vai fazer é dividir o seu dia em bloquinhos. Como assim bloquinho? Manhã, tarde, noite é o jeito mais fácil de fazer isso, tá? Já adianto. Tem gente que tenta fazer assim, da tal hora até tal hora. Aí se a pessoa acordar atrasada, ferrou, né? Então não vai conseguir ter os bloquinhos certos. Então, o que é importante? Divide em 3 blocos, assim, manhã, tarde e noite. Estuda pra escola. Em algum momento de um desses blocos, você não tem que passar a manhã inteira estudando, pelo amor de Deus, nem a tarde inteira, nem a noite inteira. Então, vê o quanto que você precisa ali pra você estudar pra escola, realmente aprender os conteúdos da escola. E o mais importante, o que eu falei aqui já em alguma resposta anterior, entra no modo aula. Não adianta você estudar pra escola ou pra ETEC, conversando no WhatsApp, mexendo no BuzzFeed, que você não vai aprender, você vai demorar muito mais tempo. As pessoas que levam mais tempo para que elas consigam aprender o conteúdo são as pessoas que ficam mexendo no celular, vendo coisa aleatória, sabe? Ou a pessoa que fica ali jogando um joguinho, ou a pessoa que fica conversando com alguém enquanto estuda. A pessoa que entra no modo aula mesmo, que ela fala, agora eu vou estudar, então agora tchau WhatsApp, tchau Instagram, agora eu foco aqui no meu estudo, essa pessoa tende a gastar muito menos tempo estudando do que a pessoa que fica com distrações a cada momento. E faça pausinhas também nos seus estudos, tá? Então separa, assim, 3 blocos no seu dia. E em um desses blocos você pega o que tem que estudar naquele dia pra ETEC e outro que tem que estudar pra escola. E não precisa entrar na neura de querer estudar 1000 assuntos por dia pra ETEC. Se você estudar com consistência diariamente, ou pelo menos de segunda a sexta, estudando um tópico por dia, acredite, você consegue, assim, acabar com os assuntos da ETEC, sabe? Você consegue estudar tudo o que você precisa em alguns poucos meses. Poucas semanas, na verdade. Cerca de 8 semanas, mais ou menos. Claro que, né, você vai colocar as revisões também e tudo mais. Mas, assim, um tópico por dia pra ETEC, se você realmente tem uma vida muito corrida, já é o suficiente. E outro ponto, gente, tem muita gente pensando que quarentena é sinônimo de acordar às 11 da manhã, né?
aproveitar esse momento pra só dormir, sabe? Claro que é importante dormir também, né? Mas assim, tenta equilibrar a tua rotina pra que você consiga estudar, tá bom? E não se dê desculpinhas. O que te motivava a estudar para o vestibulinho da ETEC? Saber a mudança que o vestibulinho da ETEC traria para minha vida. Já fiz uma live, inclusive, sobre motivação, e motivação é muito mais que frase de Instagram. Motivação é o motivo que vai fazer você agir e ponto. Então, tem uma frase que eu gosto de dizer, mas que eu não posso dizer porque tem um palavrão nela, então não vou dizer não. Mas, assim, a pessoa que é mais motivada é aquela pessoa que vê o maior medo dela correndo atrás dela. Ou a pessoa que olha pra frente e vê o sonho dela lá dependendo só dela mesma, sabe? Essa pessoa, ela vai ser motivada. Agora, a pessoa que prioriza a festinha, churrasquinho, rolezinho, LOLzinho, tende a não ser motivada mesmo. Aí ela se ferra. Então, regra para motivação: dê recompensas pequenas de curto prazo para o seu cérebro, para que ele entenda que ele está sendo recompensado com pequenas coisas depois que você cumpre o que precisa, mas mantenha a recompensa de longo prazo, que é a tua aprovação, na tua mente sempre, tá? Como se estivesse assim na frente do teu olho. Você olha pra frente, a tua grande motivação, tua meta tá ali na tua frente, para você conseguir cumprir. Vamos para nossa última dúvida desta live. Talvez penúltima. Aqui, daí eu subo a tela do celular que mostra o índice de bateria e tudo mais. Deixa eu ver. Tô procurando as dúvidas. Gabriel perguntou: os resumos devem ser feitos para todas as matérias? Sim. Eu sempre pergunto isso quando a pessoa me pergunta isso. Eu respondo com uma pergunta. Aí falam: nossa, sua graça! Ai, gente, as pessoas são muito sensíveis, né? Mas eu sempre pergunto assim: você quer aprender todas as matérias ou só algumas? Para e pensa. Porque não faz sentido você fazer resumo só de história, sendo que você também quer aprender física. Concorda? Não faz sentido fazer resumo só de física, sendo que você também quer aprender geografia. Não faz sentido você fazer resumo só de biologia, sendo que você também quer aprender português. Então tem que ser de todas. Não faz sentido fazer de uma matéria só. Por isso que eu pergunto: você quer aprender todas ou só algumas? As pessoas falam que eu sou grossa demais, nem ligo. Porque é a sinceridade, a verdade dói às vezes, eu sei. Tá, agora vai ser a última dúvida, tá? Eu prometo pra mim mesma, porque falei que essa live teria uns 30 minutos, daí do nada a gente já tá com mais de 30 minutos. A pessoa precisa de lua em peixes e Vênus em peixes, não dá, né? Não dá, é um desastre na forma, nunca vi. Pra fazer, na verdade, inteira isso, gente. Não dá agora pra gente resumo assim, as palavras que a gente colocou, achou mais aula, isso aqui, tipo, uns 5 minutos. Que restam pra essa live. Tenho dificuldade para adaptar os tópicos mesmo depois do mapeamento. Mapeei errado? Sim. Quando o mapeamento tá real, oficial, assim, certo mesmo, você olha pro assunto, você já sabe o que cai daquele assunto na ETEC, sabe?
Última pergunta oficialmente aqui agora, da A_Mariazinha, adorei o username. Estudar mais firme em um dia e menos em outros prejudica? Má, valeu pela pergunta muito boa mesmo. Olha só, gente, uma coisa que eu sempre falo, vou apoiar esse celular aqui que eu não tô aguentando mais de é que nós somos humanos e os seres humanos não são lineares. O que significa isso, né? Dizer que o ser humano não é linear. Ninguém vai estar ótimo em todos os dias. Ninguém tá bem em todos os dias. Então, vai ter dia que você vai estudar firme, né? Que você vai estudar, assim, ter uma produtividade muito boa nos estudos, vai perceber que você entendeu tudo daquele conteúdo. Então, vai ter dia que o teu estudo vai ser perfeito e você vai dizer, meu Deus, eu arrasei. E vai ter dia que você vai estudar e vai perceber que não tá rendendo muito. E isso é normal. Mas o que você precisa fazer? Identificar esses dias. Por que é importante fazer isso? Porque aquele assunto que por algum motivo você estudou num dia, mas você, por algum motivo não conseguiu absorver muito bem, você vai ter que revisar com mais frequência, tá? Então, é importante que você estude, mesmo, por exemplo, num dia que você tenha menos tempo pra você estudar, para que o seu cérebro entenda o estudo como um hábito, né? Como a gente faz uma coisa com frequência, o cérebro começa a identificar que é importante, que ele precisa manter nos estudos dele, no dia a dia dele, na verdade, no cotidiano, e aí você tende a ter resultados melhores nos estudos. Mas assim, se você perceber que tá muito pra baixo, vale mais a pena você perceber o que tá acontecendo contigo, tomar um banho, relaxar um pouco, depois você estuda pra não ser um estudo muito fraco, tá? E aí quando você perceber que você tá até ok pra estudar, mas a matéria é mais difícil mesmo, e foi um estudo mais frouxo, digamos assim, não foi um estudo do jeito que deveria ser, aí você vai ter que revisar aquele conteúdo com mais vezes, com mais frequência, né? Pra que você consiga realmente ter consciência se você aprendeu aquele conteúdo ou não. Porque se você simplesmente estudar e aí marcar o check lá, ai, consegui me livrar desse conteúdo, ufa, e você não voltar nele, o que vai acontecer é que se você não aprendeu direito, se você não absorveu direito, vai ser tipo quando a professora fala alguma coisa na escola, tá falando com outro colega, mas você tá lá ouvindo, né, porque você tá na sala também, daí entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, vai ser o que vai acontecer quando você estudar num dia que for meio fraco e não analisar que foi um dia fraco. Você vai ter um dia perdido ali de estudos, um conteúdo também que você acabou perdendo. Por isso que é importante você sempre fazer essa análise, tá? Eu sei que parece uma besteira, né? Quando a gente fala de analisar a rotina, analisar os estudos, mas, gente, isso faz tanta diferença que vocês nem imaginam. De verdade. Então, essa análise nos estudos é uma coisa que traz muito resultado, porque você percebe onde você tá errando, onde você tá acertando, o que pode melhorar, o que já tá muito bom, precisa só manter a consistência. Então, é importante que você faça isso, tá bom? Tenha um olhar crítico sobre seus próprios estudos. Não seja aquela pessoa que acha que só porque estudou o assunto já tá ok, já tá pago, né? Que nem aquela galera que vai pra academia. Gente, eu tenho uma amiga que faz isso. Não vou citar o nome dela não, porque ela vai saber que é ela. Mas assim, tem uma amiga minha que ela vai pra academia só por ir. E aí ela pode fazer o exercício mais besta que tiver. Aí se ela suou, ela acha que tá ótimo. Ah, suei. É isso que importa. Aí posta aquela foto assim no Instagram, né? Com a cara toda suada, hashtag tá pago. Gente, não aconteceu nada naquele dia. Ela não ajudou em nada o corpo dela. Ela talvez só tenha ficado lá correndo, ou então ela ficou com uma roupa muito quente e acabou suando. Mas ela não fez o que ela tinha que fazer, sabe? Se a função dela, por exemplo, era ganhar massa. E aí, nesse dia que ela ficou toda suada, mas não fez nada, ficou só correndo, ela não vai ganhar massa, concorda? Então, é a mesma coisa nos estudos, né? Você achar que tá pago só porque você estudou, mas não foi um estudo produtivo, tá? Por isso que é bom que você analise para que você reforce esse conteúdo quando for necessário, ok? Então é isso, gente. Acho que podemos encerrar aqui. Assim, né? Eu não queria encerrar, porém preciso encerrar. Então é isso, beijo pra quem tá aqui no YouTube. Você que chegou aqui no YouTube de paraquedas, você que abriu o YouTube, apareceu o meu vídeo. Olha só, foi iluminação divina, você precisava desse vídeo, tá? Só pra te dizer. Então já clica no gostei e se inscreve aí. E você que tá aqui no Instagram, eu sei que você já me segue, porque as lives aparecem pra quem segue, eu acho. Não sei. Mas de qualquer forma, você que tá aqui no Instagram, parabéns por estar aqui em mais uma live. Tô vendo que teve gente que tava na live de meio-dia e também tá aqui agora. São pessoas muito campeãs e são pessoas que estão muito mais propensas à aprovação na ETEC. E eu acabei de descobrir que dá pra fazer zoom na live do Instagram. Eu dei um baita zoom na minha... Que massa! Eu não sabia que dava pra fazer isso, gente. Agora eu vou ficar ampliando meu rosto aqui até o final da live. Então, tchau, galera. Boa noite pra todo mundo. Amanhã ao meio-dia temos live da quarentena da aprovação. Nossa 20ª live, né? Porque essa foi a live 19,5, digamos assim. 19 ou é 18? Acho que é 19. Enfim, eu tô com um cronograma de lives, eu vou saber de qualquer forma. Mas
É isso, então. Parabéns pra quem tá aqui e tchau. E agora que eu não lembro como eu encerro aqui no YouTube, né? Porque eu fiz aqui no YouTube por outro streaming, porque o que eu uso não tava funcionando. Daí eu não sei como é que eu encerro. Ah, consegui encerrar. Eba. Pronto. Aprendi como é que encerra agora por esse outro streaming do YouTube. Agora a gente encerra no Instagram, que é só clicar no encerrar. Lilian, você não tem como errar isso. Gente, a pessoa quando é pisciana, a pessoa tende a errar até coisa boba, por exemplo, encerrar uma live. Faz parte da vida, né? Faz parte. O signo do desastre.